A primeira vez que eu ganhei um cachê foi tipo, nossa, vão me pagar pra eu me divertir desse tanto com os meus amigos? É isso que eu quero fazer da minha vida. É o sonho. Hoje o papo é com uma artista que tem muita história e tem muita estrada também. A Elô Cassimiro começou na música ainda criança, no Gustav Ritter, e desde então não parou mais. São mais de 18 anos de carreira, dezenas de festivais, palcos importantes, bandas incríveis e uma trajetória que mistura técnica, sensibilidade e muita entrega. Eu adoro ver você tocar. Ela fez parte de projetos como Cambriana, Vitrola 4, que eu acho que foi onde eu te conheci, e Fantoches Anônimos. Tocou em tudo que é lugar, de teatros a festivais como Bananada, Canto da Primavera e o Lola Weekend. E tudo isso com seu estilo muito próprio e uma energia do palco que é só dela. Hoje a gente vai conversar sobre essa caminhada intensa na música, sobre as escolhas profissionais, bastidores e, claro, sobre como é viver de arte nesse país. Seja bem-vinda, Elô. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. Esse início de projeto seu. Obrigado. Tô feliz. É 3 anos que eu tô esperando para fazer isso. Finalmente vou. Uma hora tem que sair do papel, Zé. Tá certo. Bom, para começar, Elô, conta pra gente, assim, quem você é, de onde você vem e como é que a arte entrou na sua vida. Complexo, né? Enfim, eu me chamo Heloísa, mas meus amigos me chamam de Elô. Eu toco bateria e sou musicista, assim. Depois da bateria, acabei aprendendo a tocar outros instrumentos. Mas eu comecei na música com 8 anos de idade. Minha mãe me levou para fazer aula de música no Gustav Ritter. Detalhe, eu odiava ir para aula de música. Eu ia obrigada. Minha mãe forçava, não, você vai fazer aula de música, eu consegui essa vaga aqui para você, que afinal era uma escola pública, né? E aí eu fui lá, fiz no conservatório. Fiquei 1 ano aprendendo aula de teoria musical, até chegar o momento que você escolhe seu instrumento. E aí, na hora de escolher o instrumento, eu queria tocar bateria. E minha mãe queria me convencer de tocar outro instrumento. Toca violão, minha filha, é mais fácil de carregar. Toca piano, é tão mais bonito. Não quero, tipo, uma bateria na sala da minha casa, né? Mas eu escolhi a bateria, ou ela me escolheu, e aí eu comecei meus estudos, assim, com 8 anos e continuei estudando no Ritter até os 16. Foi quando eu tive a formação lá, né, o diploma de técnico em música, com formação completa em teoria musical, canto coral, e já tocava bateria. E foi na mesma época que eu comecei a tocar em banda de colégio, né? Eu tenho um amigo que toca guitarra, tenho um amigo que toca teclado, tenho um amigo que toca não sei o quê. Vamos, você toca bateria? Então vamos tocar com a gente. E aí comecei, eu fazia na época a 8ª série, que hoje seria o 9º ano. E aí comecei a ter essa experiência de tocar, assim, feira cultural do colégio. As oportunidades que a gente tinha, aniversário de um primo, eu tenho uma banda, posso ir lá tocar no seu aniversário? E assim a gente começou a tocar. Muito influenciada pelos meus pais mesmo, assim. Se dependesse da minha vontade, na época que estava chato o processo de aprendizagem, eu tinha largado mão. Eu pedi muitas vezes, eu lembro de pedir com a minha mãe assim, não quero mais ir para aula de música. Minha mãe insistia em falar, se você não fizer aula de música, você não vai fazer mais nada. Eu te tiro do futebol, te tiro da catequese, te tiro da escola, mas eu não te tiro da música. Caraca, mas tem outros músicos na sua família? Por que essa insistência da sua Cara, família? eu acho que vem muito de um lugar de não ter tido a oportunidade, sabe, assim? Talvez quando ela estava na idade de criança, querer às vezes fazer uma aula de alguma coisa e, enfim, a família, tanto meu pai quanto minha mãe, teve uma origem muito humilde, assim, então eles trabalhavam desde muito cedo, então na época que eu estava com 13, 14 anos fazendo aula de música, minha mãe já trabalhava fora de casa, assim, meu pai também. Então eu acho que vem muito desse lugar. Ó, eu não tive oportunidade, eu tive que trabalhar desde cedo, mas você vai estudar. Quanto eu puder, você só vai estudar, você não vai precisar trabalhar, mas aí eu quero que você estuda a vera, assim, né? Estuda pra valer. E assim foi. Eu acho que é por causa disso. Isso é muito diferente pra mim, né, seus pais me consideram como pessoas muito diferentes, porque o que normalmente é assim, é só pra gastar o tempo, né, normalmente é assim, o cara coloca a criança na escola de música como coloca pra, sei lá, fazer uma natação, assim, não quer profissionalizar Só aprenda aquela habilidade, mas não necessariamente pensando nisso como uma carreira, né? uma carreira, é. Então, eu me reconheço muito nesse campo da insistência também, mas minha mãe é porque ela era professora do Gustav Ritter. A minha primeira aula de música foi no Gustav Ritter também, você acredita? Ela deu aula há um tempão, depois foi para o Centro Livre de Artes, que é onde ela aposentou, sabe? Mas a insistência dela vem porque ela trabalhava lá
Acho que era o jeito mais fácil de cuidar da criança. O menino tá lá junto, né? Trabalho. Então foi mais isso, sabe? E até hoje, assim, eu já vi muitos amigos conversando, trocando ideia sobre música, arte no geral, até pessoas que são de outra área, do teatro, da dança, que muitas vezes os pais, quando vê que a pessoa quer levar isso como uma carreira, falam: não, meu filho, mas por que você não faz uma faculdade de medicina, engenharia, os mais tradicionais assim, né, direito? E meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo, assim, todos os shows que eu faço, a não ser que seja um show privado que não dá pra levar, vai ser qualquer show público, meu pai e minha mãe estão lá, ou um ou outro, assim, a não ser que seja, sei lá, em outra cidade, alguma outra coisa. Mas eles sempre me deram todo o suporte do mundo, assim, nesse quesito. Até mesmo quando eu fui fazer faculdade de música, que eu cheguei a me graduar, né, fiz o curso superior em música, antes eu fiz outro curso. Mas quando eu peguei e falei que ia sair desse primeiro curso de educação física pra ir pra música, eu pensei: meus pais vão me matar. E isso eu já adulta, né. Pensei ainda assim, eu morria de medo do meu pai e da minha mãe me matarem, mas enfim. Eles me apoiaram também, assim. No início foi um susto, mas no fim das contas, é isso daí. Se que você precisa de suporte, beleza, levar buscar, ter um carro, tal. Tudo que eles puderam me ajudar, assim, até hoje, eles sempre me deram todo o suporte do mundo, sabe. E nem sempre isso é a realidade de muita gente, assim. Muita gente tem que brigar com a família, pai, mãe, quem for responsável por eles, pra buscar essa carreira, assim. Você vive hoje da sua arte? Vivo, se eu for contar, eu escolhi viver de música, assim, igual eu falei, eu passei por outra graduação, eu cheguei a estudar outra coisa, eu fiz faculdade de música na UFG por 4 anos. Mas nisso eu já tocava na noite, e foi na época que a gente se conheceu, eu tinha ali uns 18, 19 anos, tocava no esconderijo aqui, fazia show, aniversário, casamento, então eu já percebia que eu tinha essa possibilidade de ganhar dinheiro fazendo algo que eu amava fazer. A primeira vez que eu ganhei um cachê foi tipo: "Nossa, vão me pagar pra eu me divertir desse tanto com os meus amigos? É isso que eu quero fazer da minha vida. É o sonho." E aí, nessa época que eu entrei na faculdade, então eu já tinha passado por essa experiência. Eu com 16 anos comecei a tocar e ganhar dinheiro, assim. Comecei a fazer freelance, eu fiz freelance com galera do sertanejo. O primeiro show que eu ganhei cachê foi tipo isso, um cara foi fazer um voz e violão num barzinho, precisava de uma baterista, eu não tinha idade pra ir, meu pai foi comigo, porque ele era maior pra eu entrar no bar. Era inclusive um amigo do meu pai, e ele pegou e me pagou na época, tipo, R$ 150 pra eu tocar ali 2 horas, algo que eu faria de graça, claramente. E aí, foi quando eu comecei a ver que isso poderia ser uma possibilidade de trabalho. Então, quando eu fui pra faculdade, mesmo indo inicialmente pra outra faculdade, eu já trabalhava com música, eu já tocava e já ganhava um cachê aqui, outro ali, e eu percebi isso, eu falei: "Cara, é isso que eu quero fazer da vida." Então eu comecei a ter vários projetos, assim, eu tive vários projetos, bandas cover, banda autoral, tocar como freelance, tocar em evento tipo casamento, tocar com galera de vários gêneros diferentes, assim, MPB, sertanejo. E foi isso porque eu me propus a viver de música. Então, na hora que eu escolhi viver de música, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, tirar alguns rótulos, assim, que muitas vezes prende as pessoas. Como assim? Eu com 14, 15 anos, eu tinha uma banda de rock, eu queria viver de tocar na banda de rock. Mas aí, quando você começa a trabalhar com isso, eu acho que o horizonte ele precisa ampliar, assim. Nem sempre trabalhar da sua arte vai ser só aquilo que você imaginou no começo. Às vezes vai ser se abrir para outros gêneros, continuar tocando, e às vezes vai ser se abrir para outras possibilidades daquele trabalho. No caso meu com música, então às vezes o que que era outra possibilidade da aula? É outra maneira de eu ganhar um dinheiro, trabalhando também com música, mas que não necessariamente é tocando à noite. Ou tocando em eventos particulares, que nem se vão ser no casamento, geralmente às vezes de dia. Mas enfim, foi aí que eu comecei a pensar em abrir mais, assim, ampliar. Hoje em dia eu vivo de música, 100% de música. O dinheiro que eu ganho ou é tocando ou é dando aula. Que massa. Esse talvez seja um dos maiores problemas. Essa coisa que você falou de eu faria de graça, Aham. né? É. E vão me pagar ainda. E muitas vezes essa coisa é o que dificulta, às vezes, na precificação disso, né? Você fala: "Ah, eu faria de graça, então às vezes eu não preciso cobrar tanto." Mas no final das contas, o final do mês chega, tem as contas para pagar como qualquer pessoa, o artista também tem as contas para pagar, né. E aí é onde às vezes a gente pode ter problema, né, na hora Precificar. de Isso precificar. foi algo que eu também passei perrengue, assim, para conseguir achar quanto cobrar, como cobrar, que às vezes você leva cano, né, você: "Ah, não, vou lá, faço show, recebo depois." Quantas vezes já toquei que eu recebo depois, nunca chegava, e nunca chegava, e nunca chegava, e levei cano.
Sim, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas muita gente já passou, assim, tocando em bar, não, beleza, a gente vai ver quanto que deu do cuvê, depende de quantas pessoas vão vir, vão entrar. Às vezes não era caixa fechado, e às vezes essa conta ser mal feita, passarem a perna na gente, assim, então, começando a trabalhar com isso muito novo, às vezes você passa por esses perrengues, vamos dizer, que se tem alguém que fala que você antes tem mais experiência, por isso que eu achei muito legal a ideia do seu projeto, assim, que é uma ideia que, às vezes, uma pessoa que está começando a ter uma primeira banda, vai tocar uma primeira vez em algum evento que chamaram, quanto que eu cobro? Então, deixa eu pesquisar. E às vezes vai achar algum tipo de formação que vai ser valiosa para eles, assim, sabe? Nessa parte de dar preço mesmo, precificar o trabalho. E é isso, a ideia desse podcast justamente é essa, é a pessoa perder um pouco desse medo, né, de achar que às vezes não vale tanto, ou então que às vezes nem é possível, né, não é possível viver de arte, né. Às vezes é, e às vezes tá perto ali, né, é só encontrar esse caminho, igual você falou, nesse mundo árduo aí de ser músico, o meu sonho era ser roqueiro e tocar na banda de rock. Não, mas existem outras possibilidades, outros caminhos que você consegue fazer a sua você molda o seu sonho, né. Eu acho que eu também sempre tive o sonho de ser músico, mas nunca era realmente ser famoso, mas era de poder viver disso, né, poder o meu sonho é tocar, na verdade. Como é que eu posso tocar sem pensar: "Meu Deus, mas eu tô tocando, eu devia ganhar dinheiro". Não, não, é só tocar o sonho, né. Eu É queria difícil fazer só isso. tocar com meus amigos e tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Como é que você lida com essa parte, né, de cobrar pelo seu trabalho? Hoje em dia você tem facilidade de fazer isso? Hoje em dia eu tenho um pouco mais de facilidade, assim, eu não acho que é a coisa mais fácil do mundo. Que nem às vezes estou conversando com alguém: "Ah, você tem data disponível, um freelance, alguma coisa para eu tocar, um casamento, alguma coisa assim. Você tem data dia tal?" "Tenho." "Que evento que é?" Você sabe, começa aquela conversa, "E quanto você cobra?" Aí sempre é aquela hora que você demora uns 10 minutos a mais para responder a mensagem, você estava respondendo ali ao vivo, e aí você para e: "Quanto é que eu cobro mesmo?" Então, não sei. Assim, no começo era desse jeito, não sei, aí você para, pesquisa no Google, quanto vale o cachê de um músico, depende do tempo, depende e eu também passei por esse processo, assim, de pesquisa, e eu acho que é importante, muitas vezes, a gente fazer contato no seu meio e não ter medo de falar de dinheiro. Assim, tipo assim, saber: "Ô, fulano, você que também é baterista e também toca nesse tipo de evento que eu tô sendo convidado, quanto que você cobra?" Pra eu não cobrar barato demais, não prostituir o mercado, assim, entre aspas. E também, às vezes, não ser feito de trouxa, sabe, assim, que às vezes a pessoa tira proveito, se você não se valoriza e não põe o preço que você acha que é justo, pelo menos justo, né, não tô falando de ganhar rios de dinheiro com isso, mas muitas vezes você vai ser tirado proveito, assim, sabe, você vai ter sua hora gasta de vida, o bem mais precioso que a gente tem é tempo. Então, muitas vezes o trabalho do artista, ele não é visto como algo que toma tempo no sentido de: "Ah, é só 1 hora a duração do casamento", mas para chegar lá mais cedo, montar, passar som, tirar as músicas em casa, me paga um cachê, não é para 1 hora que eu tô tocando, me paga um cachê para todo esse processo e todas as horas que levaram até o momento que eu chego lá e toco a 1 hora de duração do casamento. E até de antes, né, toda a sua vida que você gastou, você tá apta a chegar lá e não fazer uma besteira, né. É o Exatamente. casamento de uma pessoa, né, você tem que estar 100% pronto e sem E é tipo assim, eu estava conversando esses dias pra trás com amigos sobre a preparação do músico, no caso que a gente estava trocando ideia, mas eu acho que vale para outras artes também. Muitos das profissões, você começa a estudar objetivamente para aquela profissão durante a faculdade. Um músico, você já entra na faculdade tendo que saber que você tem que passar por uma prova de aptidão. Por exemplo, no caso de uma pessoa que chega a fazer um curso superior. Mas a maioria das vezes você não entra, por exemplo, uma pessoa que vai fazer engenharia, ela começa a estudar engenharia na faculdade. Uma pessoa que vai fazer faculdade de música, ela já entra lá sendo tipo professor de música, provavelmente. Porque o teste de aptidão, ele não é fácil. Se você não tiver um nível basiquinho de compreensão de música, você não passa. Entendeu? Então já tem esse estudo numa vida, igual você falou, às vezes a pessoa começou a estudar criança, adolescente, para depois conseguir fazer isso e fazer parecer fácil, entendeu? Ah, 1 hora, tá ali rapidinho, você toca. A coisa mais simples do mundo. Cara, é simples porque você dá pra caramba pra chegar nesse nível. Você tem alguma rotina ou processo que te ajuda a profissionalizar o que você faz? Sei lá, você é organizada? Como é que são suas redes sociais? Você foca muito nisso, assim?
seus planejamentos? Não, pra ser bem sincera, eu podia melhorar muito nisso, assim, eu sou mais convicta de que rede social, pra mim, pelo menos na minha perspectiva, eu sei que não é de todo mundo, ela é lazer, ela é passatempo. Muita gente usa isso profissionalmente, né, como captação de novos clientes. Não é o caso de como eu uso minhas redes sociais, assim. Então, nessa questão de captação de novos clientes, eu acredito muito no poder do meu trabalho, no sentido de fazer um trabalho bem feito, e isso vai vir no boca a boca, vai vir por indicação. É claro que você não pode ficar calado dentro de casa e querer que as pessoas batam na sua porta para falar. Então, as pessoas próximas de mim sabem com que eu trabalho. Sabe que eu tô aí, mas eu acho que é muito importante também ser visto para ser lembrado. Por exemplo, a gente passou um tempão sem se falar. Aí, o ano passado, eu fui no show de vocês, do Skank, lá no Vikings. E você, Lu, quanto tempo? A gente começou a tocar. Sim, ainda tô tocando? E aí, eu recebi outras pessoas e eu fiquei, cara, tem gente que acha que eu parei com música. Porque não tava me vendo tocar, porque na minha rede social eu ficava postando quando eu viajava e, sei lá, no meu dia a dia, não necessariamente do meu trabalho, assim. Então eu comecei a perceber que tinha muita gente que achava que eu tinha parado com música. Porque boa parte dos projetos que eu tava fazendo com a pandemia deram uma quietada, assim, e aí, a partir de 2023 que eu voltei a tocar mais, assim. E aí eu fazia isso de não divulgar projeto que era freelance ou casamento. Quem sabia que me convidava para esses grupos, sabia que eu estava ativa, mas projeto de banda igual eu divulgava antigamente, de shows, da fantoches, de tributos que eu fazia, não sabia que eu estava tocando, porque eu não divulgava mais show, eu não estava mais fazendo show público, estava fazendo mais eventos assim. Então, meu planejamento, ele meio que não acontece tanto assim. Eu tive um planejamento no sentido de conseguir viver disso, né, trabalhar somente com música. E aí, da maneira com que eu consegui, eu comecei a dar aula também desde adolescente, dava aula particular de música, depois comecei a trabalhar em algumas escolas de música, e paralelo a isso sempre tocando. E aí com a pandemia que deu uma quebrada, assim, nessa rotina, o Pedro que tocava comigo em quase todos os meus projetos, meu irmão, assim, tocava comigo em várias das bandas, ele mudou de país e com a mudança dele também eu acabei perdendo o meu braço direito, meu baixista de confiança, e aí depois disso também com a pandemia logo em seguida deu uma parada, mas agora, assim, eu tô até tentando trabalhar isso um pouco mais. Por exemplo, no TikTok, no Instagram nem tanto, mas no TikTok eu só posto coisa de bateria. Ah, que legal. Os vídeos que eu posto no TikTok são só vídeos de eu tocando, são frames de ensaio, show, coisa do tipo. Então, aí nessa parte de rede social eu tava começando a trabalhar, porque eu vi que pode ser uma outra possibilidade né, de mostrar o que eu faço, o que eu sei fazer, e não necessariamente querendo fazer isso, disso, tipo, essa questão de captação de novos clientes, mas assim, só mostrar pro povo que eu continuo fazendo, sabe? Assim, de ser uma maneira de mostrar que eu continuo na ativa. Mas assim, por exemplo, como é que é um dia seu, um dia de trabalho seu? Trabalho. Elô acorda e faz o quê? O que é? Então, o dia eu, enquanto musicista, tenho um trabalho autônomo, e o que significa que minha agenda muda toda semana, todo dia, que é algo que eu adoro, assim. Pra mim é muito prioridade ser dono da minha agenda. Vinham trabalhando disso com muito tempo, eu não sei se eu conseguiria viver nesse trabalho em horário comercial, das 8 ao meio-dia, 2 horas de almoço, das 2 às 6 e acabou. Eu não consigo, assim. Então, meu dia varia. Por exemplo, ontem foi uma segunda-feira. A gente tá gravando aqui numa terça. Na segunda-feira, eu tive um compromisso de manhã, fui dar uma aula. Depois desse compromisso, eu fui fazer algo da, tipo, saúde, eu fui tomar vacina da gripe, que eu tava precisando fazer. E eu tive. Ontem eu tava com um desse também. E aí, de tarde eu tive a tarde livre, porque de repente a aula que eu teria, meu aluno ligou e cancelou. E assim, eu peguei, o que que eu aproveitei? Visitei meus sobrinhos, tenho sobrinhos gêmeos, fui lá visitar, ajudei minha irmã, depois eu voltei em casa e aí eu fui trabalhar com outras coisas, assim, no computador, mais, assim, planejamento de outras coisas que eu tava querendo fazer também, os projetos e coisas do tipo, assim, mais sentar no computador, mas é isso de casa, fazer, tipo, no horário que der. Já, por exemplo, numa quarta-feira, amanhã, aí eu trabalho de manhã, de tarde e de noite tem ensaio. Então, às vezes, vai ter dia que eu vou estar das 8 da manhã às 10 da noite, praticamente direto com o intervalo do almoço. Às vezes, uma janela no meio da tarde e vou até, tipo, tem ensaio das 8 às 10, das 8 às 11, e aí vai até mais tarde. Então, depende muito do dia, assim. Eu tô ensaiando com alguns projetos, tô com 2 projetos aí fazendo ensaio. Montando, tipo, repertório ainda para lançar. E então, às vezes, tem isso. Tem dia da semana que tem ensaio, tem dia da semana que não tem, que é a parte, assim, mais prática. Final de semana, tem final de semana que tem agenda de
show, barzinho, freelance, tem final de semana que não. Então ela é muito variada, assim, eu não tenho muito um dia igual ao outro, assim, às vezes o que vai ser mais semelhante são dias da semana, tipo, a minha quarta-feira costuma ser mais cheia do que uma segunda, no geral. Mas isso também varia no dia, porque às vezes chegou no dia, alguém liga, ó, tô passando mal, não vou conseguir ir. E aí, de repente, meu dia que tava super ocupado, ficou com 3 horas da tarde livres, assim. É muito variado. Uma pergunta que nem tá aqui no planejamento, mas você sente que você se respeita no sentido assim, porque é isso aí, né? Por ser muito variável, pode acontecer às vezes de você ter, sei lá, 15 dias em que você não tem um minuto para respirar. Aham. Como é que você faz? Você sente que se respeita isso? Por exemplo, ah, não, eu tô exagerando aqui, ó, deixa eu parar um pouco de trabalhar, senão eu vou enlouquecer. Sua realidade, né, amiga? Essa é a minha realidade. Não, eu não, assim, eu, pra ser muito sincera, eu amo o meu trabalho e eu considero, tipo, desde ouvir música pra tirar repertório, pra mim é hora de trabalho, assim, parece que eu não tô fazendo nada, que eu só tô sentada ouvindo música, mas pra mim isso é hora de trabalho. Mas, no geral, eu acho que eu não chego nesse nível, assim, de, cara, tá intenso demais, preciso parar. Assim, eu sempre fui, eu gosto, assim, pode parecer meio, enfim, preguiçoso da minha parte, mas eu gosto de ter um tempo livre. Eu amo, assim, tem gente que fala, não, vou gosto de trabalhar, vou encher minha agenda o máximo possível. Não, mas, tipo, eu ter, ao longo do meu dia, até na hora que eu tenho mais aulas seguidas ou mais compromissos seguidos, assim, uma semana que tá mais corrida, mas você tem um tempo de, não, agora eu não vou fazer nada relacionado ao trabalho. Sabe assim, se eu tô viajando, eu não vou pôr a playlist do repertório que eu tenho que ouvir durante a viagem, que isso pra mim é trabalho, não importa se eu tô dirigindo. Então, na hora que eu tô viajando, é minha playlist de curtir música viajando, não é playlist que eu ouço pro trabalho. Então, eu gosto muito de respeitar isso, sabe, de ter um tempo livre, mesmo no dia mais corrido, na semana mais corrida, mas parar uma hora, nem que seja tipo, estamos aqui perto do Vaca Brava, vou parar aqui e dar uma volta no Vaca Brava andando só pra espairecer. Porque eu acho que tem muita gente que tá tendo burnout e crise de pânico e coisa do tipo, assim, por causa de trabalho demais. Assim, a gente vem de uma geração que, tipo, é você, meu filho, vai lá, faz seus corre. E aí a galera quer fazer seus corre, quer ganhar dinheiro, porque afinal tá tudo muito caro. Ninguém tem condição de comprar uma casa própria em pleno 2025, etc. Então todo mundo quer ganhar muito dinheiro, mas eu tenho essa noia de que eu quero viver bem. Eu não quero. É claro que se eu for milionária vai ser muito mais fácil viver bem. Mas assim, eu acho que pra eu morrer pobre, o que eu tenho é ok. Então eu vou viver bem dentro disso, sabe assim? Eu vou tentar viver com a qualidade de vida boa, assim, é muito do que eu priorizo, assim, eu acho que não adianta a gente morrer de trabalhar e não ter um tempo de tirar uma viagem, não ter tempo de curtir o final de semana com os amigos. Por exemplo, a gente que é músico, muitas vezes final de semana é aniversário de um amigo, não posso, tô tocando. A- Aniversário de sua mãe, mãe, hoje não vai dar pra ir, eu passo mais cedo, te dou um abraço, mas mais tarde eu tenho show. Então, com o tempo, eu já fiz isso antes, mas hoje em dia eu tento muito priorizar, assim, o que é prioridade, assim, sabe? Eu não vou marcar aniversário do meu pai, eu sei que todo ano é data tal. Eu não vou marcar um evento naquela data, a não ser que seja assim, sabe? Domingão do Hulk, assim, sabe? Uma oportunidade única na sua vida, Globo, em rede nacional, assim. Mas se é algo que dá, se é só mais um cachê, assim, não desrespeitando, né, pra quem mata cachê, que afinal é disso que a gente vive, mas assim, se é algo que dá pra eu escolher marcar, hoje em dia eu acabo tendo outras prioridades, e não só essa parte do fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro e agenda lotada a qualquer custo. Massa. Eu tenho muito que aprender mesmo. Mas é um processo, né? É, a Ó, gente vai aos poucos aprendendo. pra quem tá ouvindo aqui ou assistindo a gente, Eu esqueço que a câmera tá aí. tá aí, né? Você teria algum conselho que você poderia dar da sua parte? Acho que você pode até olhar pra câmera se não ficar tão estranho pra você. Ah, talvez fique, mas tudo bem. Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala de arte é a gente tá falando de prática. Sim, a arte ela é uma indústria, a arte ela pode ser um jogo, algo divertido, mas ela, na verdade, ela é uma prática. Você tem que praticar. Então, antes de qualquer coisa, para você ser um bom artista, você tem que praticar e também colocar isso no mundo. Eu acho que a arte pode existir, tipo, no caso de um pintor, você fazer um quadro belíssimo, mas se ele ficar dentro do seu quarto e as pessoas não verem, não receberem essa informação, também ela não vai valer de muita coisa, ela não vai emocionar as pessoas, que é para isso que a gente também faz arte, assim, para comunicar,
para emocionar as pessoas, independente de qual tipo de emoção seja. Então, eu acho que o primeiro passo é praticar, assim, independente de qual área artística você tá, às vezes a gente tem muita ideia que fica no papel, e se eu fizesse isso, e se eu não fizesse aquilo, então pratica, põe na rua, joga na internet, enfim, onde é que for, que aí uma hora você vai ser visto, alguém vai lembrar e vai falar, pô, vi aquela pessoa ali fazendo aquilo, hoje em dia eu tô precisando de algo parecido com isso, e se eu convidar você? E se eu sei que você trabalha com vídeo, e se eu precisar gravar o vídeo, hora, o Arthur trabalha com isso. Se eu precisar do baixista, o Arthur trabalha com isso. Então, as pessoas também precisam saber disso, e mesmo que seja algo que você julgue, sei lá, ruim, mas põe no mundo, assim. Pelo menos vai servir aos poucos para você ver a evolução, e as pessoas também acompanharem, verem sua evolução. E você começar a praticar, porque eu acho que o principal é disso, assim, a gente não vai desenvolver e ficar melhor em algo que a gente não pratica. Então, se eu quero começar a viver de arte, começa a praticar isso. Mesmo que eu tenha outro trabalho, eu sou advogado, mas quero viver de música, então começa a arrumar uns amigos para tocar, monta uma banda, começa a ir em casas de show, fazer contato, networking, perguntar, então, quem é que fecha show aqui? Ter cara de pau, assim, sabe? Eu acho que isso é o principal, você praticar, mesmo que você venha de um outro lugar profissionalmente, né? Independente de qual, linguagem artística for, mas você pôr isso em prática cada vez mais, que com o tempo você vai melhorando e vai conseguindo viabilizar lugares, espaços para você se mostrar e mostrar sua arte, ó. Que vem por aí? Você tá com algum projeto que tá perto, que você gostaria de falar? Eu tô com um projeto que a gente montou uma banda, eu e alguns amigos, assim, eu tava um tempo sem tocar um projeto meu, vamos dizer assim, sabe? Igual eu falei, tava com freelance, tava tocando com outras coisas, dando aula, assim, vivendo da música nesses aspectos. Mas agora eu tô com um projeto, vamos dizer, que eu tô orgulhosa dele e querendo mostrar pro mundo, assim, que a gente montou. Inicialmente era um tributo a Billie Eilish, mas agora tá virando um projeto de música pop, assim. A gente tá começando, a gente fez um primeiro show e foi muito legal, assim, porque é uma galera que, fora eu, ninguém trabalha com música 100%. É uma galera que é de outra área, mas todo mundo toca muito bem, e a gente começou a ensaiar e ficou tão bonitinho assim, sabe? A música pop, que é toda cheia de elementos eletrônicos e detalhezinho, e não faltou nada na hora do show, achei tão legal. Então a gente tá com esse projeto, e eu tô ensaiando outro projeto que é mais pra uma vibe 70, assim, inspirado em Fleetwood Mac. Então eu juntei com os colegas de trabalho também que dão aula comigo, tudo professor de música. E a gente tá ensaiando também esse projeto. Esse aqui tá mais o começo, assim, só tiveram 2 ensaios até hoje. Mas é isso, a gente quer começar a pôr esse projeto na rua, assim, de tocar mais vezes. E além disso, tô fazendo freelance, me chamem pro job, galera. Massa, legal. Bom, é isso. Muito obrigado por essa conversa. Foi muito bom, Marcelo. Obrigadão mesmo. Então a gente encerra aqui esse episódio do Negócio da Arte. Se você está ouvindo e curtiu essa troca, não esquece de seguir o podcast na sua plataforma preferida e compartilhar esse episódio com outros artistas. Até o próximo Negócio da Arte. Valeu. Tchau.